aula de número 16. Falaremos hoje sobre os pronomes interrogativos, aquilo que tem de mais importante para que a gente saiba a respeito desses pronomes. Claro que tudo é importante, mas tem aquilo que mais cai e aquilo em que o aluno tem mais dificuldade, digamos assim. Os interrogativos, vocês estão carecas de saber, que servem para formular uma interrogação, né? Geralmente é um pronome relativo usado em uma pergunta. E aí, claro, a gente percebe que o que, o quem e o qual são pronomes relativos, mas tem o quanto ali que pode ser também pronome indefinido. Portanto, o quanto pode ser relativo, pode ser indefinido e pode ser interrogativo, tá ali o quanto, tá, pessoal? Isso pode causar certa estranheza, mas não deve. Não deve porque vocês devem ir aí pela questão semântica. Quanto, é quanto, na verdade, flexões aqui, né? Masculino, feminino, singular e plural, tá? Que é indefinido, ele tá lá nos indefinidos, né? E os outros estão nos relativos, tá, pessoal? E aí, como eu disse, os indefinidos, eles se referem à terceira pessoa gramatical, o ele, de forma vaga e imprecisa. Olha o exemplo que eu tenho aqui, tá aqui o quanto, ó. Pense só quantos dias eu perdi com você. Imagina, né? O namorado termina com você e diz assim, pense, o namorado, né? Pense só quantos dias eu perdi com você. Ainda bem que foram dias, né? Para quando são meses ou anos. Mas, enfim, o que eu tenho aqui, pessoal, é a ideia de indefinição. Não é uma pergunta, não é uma interrogação. E também não está relacionando nada. Não dá para confundir. Lembram que os relativos, eles relacionam as orações e aparece o tanto, tanta na frente, tanto quanto, tantas quantas, que a gente viu? Não dá para confundir com relativo e nem com interrogativo. A ideia aqui com certeza é de indefinição, não é interrogativo, é indefinido. Agora aqui eu já tenho uma pergunta direta. Opa, tá aqui o ponto de interrogação e é o quantos. E eu sei que é um pronome interrogativo, aqui é um pronome indefinido. Não dá para confundir, tá, pessoal? Aqui com certeza interrogativo numa interrogativa direta e aqui uma interrogativa indireta, tá? Ó, quero saber quantos reais custa. Também é interrogativo, pede uma resposta de maneira indireta para a pessoa. Percebo que não tem o ponto de interrogação aqui, mas ele está pedindo uma resposta para a pessoa. Então, eu tenho aqui embaixo pronomes interrogativos e aqui um pronome indefinido. Dá para vocês perceberem bem, né, que não é algo difícil. Faça a comparação, que é importante, tá? Bom, os interrogativos servem para formular uma interrogação, geralmente é um pronome relativo usado em uma pergunta, mas o quanto está ali também. Percebam aqui que eu tenho aqui só perguntas, então eu tenho aqui só pronomes interrogativos. Olha as interrogações ali no final, os pontos de interrogação no final. Pergunta, pronomes interrogativos, tá? Que dia é hoje? Quem ficou de recuperação? Qual é o dia da prova? Quanto custa o pastel? Não é difícil. Aqui embaixo eu tenho uma imprecisão, um pronome indefinido. Entregou as notas, sabe-se lá para quem? A quem? Né? E aí, professor, o quem tá aqui e o quem tá aqui. Não é o marido da Barbie, é o pronome quem, tá? Por que não pode ser um pronome relativo? Foi questão de prova, né? E teve aluno que jogou na resposta pronome relativo. Pessoal, pronome relativo relaciona uma coisa e outra. O que está relacionando no início? O que está relacionando no final? Impossível ser pronome relativo. Aí ou é interrogativo ou é indefinido. O que vai me dizer é a ideia. Aqui já tem o ponto de interrogação, então é interrogativo, quem? Com certeza. Aqui não tem. É uma direta, indireta? Não pode ser uma indireta. Se você ler, você vai perceber a ideia de imprecisão. Entregou as notas, sabe-se lá a quem? Não tem como dizer que é um interrogativo aqui embaixo, nessa segunda aqui, tá, pessoal? Não tem como. E aqui eu fiz para vocês uma tabelinha que eu acho que vai ajudar. Na interrogação direta, pessoal, eu tenho o quê? Geralmente começo com termos interrogativos, porque, quem, quantos, né? Isso na direta, tá lá, quantos anos você fez ontem? E aqui na indireta tem tudo isso aqui que é fácil de vocês perceberem também. Na interrogativa indireta, na interrogação indireta, não há ponto de interrogação, não começam por termos interrogativos, elas não começam, tá aqui embaixo um exemplo, né? E a presença do verbo que a gente chama de verbo dicende, que é aquele verbo que indaga, que interroga, que quer saber alguma coisa, que faz com que a outra pessoa se sinta na obrigação de te dar uma resposta.
tá? Isso é um verbo de sende, que são usados para introduzir a fala de um personagem. Quero saber quantos anos você fez ontem. Perceba que a pessoa vai, né, querer dar essa resposta. Ela vai se preocupar. Então é um interrogativo, tá, pessoal? Não tem como dizer que ele é um indefinido. Não tem como, tá? E aqui, claro, pense só quantos dias eu perdi com você. Claro que é um indefinido, são parecidas as estruturas, mas não é. Aqui exige que a pessoa me dê uma resposta e aqui já não. Aqui ela fica pensando, né? Pense só quantos dias. Mas ela não tem, eu tenho a obrigação de te dar uma resposta aqui na segunda. Nenhuma, tá? Portanto, né, não há como se confundir aí o interrogativo com o indefinido nem com o relativo, tá, pessoal? Não tem como. Bons estudos!